meus irmãos, com muita paz. E aqui estamos nós, mais uma vez, para refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que intitula-se Amar aos Nossos Inimigos, convite feito por Jesus, não é? E abordando os itens 5 e 6. E a gente pode tirar desses ensinamentos reflexões muito interessantes. Por que nós temos inimigos? A esta pergunta a gente já pode encaminhar os nossos pensamentos no sentido que vivemos num planeta de provas e expiações. E se estamos aqui, encarnados, nesse orbe, é porque nós fizemos algumas coisas erradas no nosso passado ou no nosso presente. No nosso passado de vidas anteriores e nessa vida também. Porque os nossos inimigos podem ser provenientes de espíritos que conviveram conosco em outras encarnações e espíritos que atualmente nós também não conseguimos amá-los como devíamos. Então, os inimigos desencarnados são aqueles que não têm o corpo material. Portanto, nós não os vemos, mas nós os sentimos, porque todos nós somos médiuns, uns mais ostensivos, outros menos, mas nenhum de nós temos a impossibilidade de perceber através dos nossos sentidos a influenciação de companheiros desencarnados. E sentimos também a influenciação de pessoas encarnadas e que a gente sente uma certa antipatia, a gente sente um desamor, mesmo sem conhecê-los. Isso nos faz entender que nós vivemos num mundo de sintonia. Nós nos sintonizamos 24 horas com outras mentes, sejam essas mentes encarnadas ou não. E aqueles a quem nós deixamos de amar como devíamos, aqueles com quem nós erramos ou permitimos que eles caíssem em situações de dor, de sofrimento e que não nos perdoaram, eles se aproximam de nós. Então nós, encarnados, temos que ter a consciência que a morte apenas livra o homem da presença material do seu inimigo, pois que este pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Isso está lá no capítulo 12. Então, nós, ao desencarnarmos, continuamos a ser nós mesmos. A gente só não vai ter o corpo material. E isso deixa muito claro que as situações de amor e de ódio perduram na vida espiritual. Não é mesmo? Então Jesus nos recomenda: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso é fácil, meus irmãos? Isso não é fácil, não é? Primeiramente, é um exercício muito difícil para nós, porque a gente não consegue perdoar. A gente costuma falar assim: não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não é por aí. A gente precisa de aprender a perdoar. E, com certeza, o esquecimento já é
um salto à frente para o perdão. Então, é interessante que a gente perceba que não tem como a gente, de uma hora para outra, amar os nossos inimigos. Assim como não tem jeito da gente perdoá-los. Mas nós podemos iniciar esse processo. De que maneira? Não guardar rancor, nem desejar vingança e tentar desculpá-los. E há um exercício muito interessante na prática da indulgência, ou seja, compreender aquela pessoa que convive conosco. Ser indulgente é você aceitar aquela pessoa como é. Às vezes o ódio, a raiva, o desequilíbrio surge por nós querermos que as pessoas sejam como nós somos e exigir que façam as coisas como nós fazemos. E isso é um caminho difícil, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, perdoar, amar os nossos inimigos, é também não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Às vezes há momentos que a gente possa tentar se reconciliar, mas a gente se nega. Por quê? Por orgulho? Por fraqueza? Né? Há um certo grupo de pessoas que acreditam que perdoar é ser fraco. Acreditam até que demonstrar amor é ser fraco. E só tem uma maneira da gente aprender a amar os nossos inimigos, que é perdoando. Mas como eu já falei, é difícil nós perdoarmos. É muito difícil. Mas a gente pode, de certa forma, ter alguns hábitos. Um deles é compreendê-lo, é ser indulgente com aquela pessoa e buscar socorrê-los nas ocasiões de necessidade, quer por palavras, por atos que possam ajudá-lo. Então isso fica muito claro para nós que se endereçarmos aos que são nossos inimigos, que estão no plano espiritual, portanto desencarnados, se nós orarmos por eles, nós estaremos perdoando, nós estaremos aprendendo a amá-los. E, consequentemente, a nossa modificação, a nossa transformação permite que eles nos vejam de outra forma. Vale a pena aqui nós lembrarmos daquela fala muito bonita de Divaldo Pereira Franco, quando ele relata que tinha um inimigo ferrenho. Imaginem vocês, Divaldo, um exemplo para nós de trabalhador de Cristo, do movimento espírita, divulgador dos ensinamentos doutrinários. Estranho ele ter inimigos, não é? Mas ele tem. E ele conta isso em uma das suas palestras, que ele via constantemente um espírito que se apresentava com uma máscara de ferro. Até o chamava de o máscara de ferro. E esse espírito vivia em volta dele, envolvendo vibracionalmente, e o Edivaldo sempre tentando fazer o melhor, tentando perdoá-lo. Até que um dia, lá na Mansão do Caminho, batem ao portão e ele vai atender num cesto que se assemelhava mais a um caixote. Ele encontra um bebê recém-nascido, defeituoso, e Divaldo se agacha, pega aquela criancinha, pega aquele bebezinho no colo e fala para o bebezinho: eu vou cuidar de você. Já o amo como um filho muito querido.
E nesse instante ele vislumbra aquele espírito, máscara de ferro, em lágrimas. O Divaldo não entende nada. Pergunta: meu irmão, o que aconteceu? Aí ele fala assim: eu vou parar de perturbá-lo, porque esse espírito é minha mãe, e você, independente de qualquer coisa, acolheu e envolveu em seus braços e propôs o amor. A partir desse momento, esse espírito tão sofredor muda a sua maneira de ser, muda a sua compreensão, muda o seu sentimento. Então vejam vocês que a postura do Divaldo, a tentativa constante dele de se tornar um homem melhor, através da prática do amor, fez com que aquele espírito também se modificasse. Então, quando nós, encarnados, estamos nos esforçando, estamos buscando nos tornarmos melhores, estamos buscando seguir as leis de Deus, aqueles que estão a nos cobrar também aprendem conosco e se afastam. Então, o convite, o exercício que nós temos que fazer é reconciliarmos o mais rápido possível com os nossos adversários enquanto estamos encarnados. Porque nós temos adversários. Às vezes estão até no nosso lar, entre os nossos familiares, entre os nossos filhos. E temos a oportunidade de aprender a amá-los. Isso é reconciliar. Mas nós temos um adversário muito forte. E eu acredito que este é o mais difícil de nós vencermos. Somos nós mesmos. Quando nós desanimamos, quando nós entristecemos, quando nós não somos mais capazes de sorrir, quando nós não somos mais capazes de praticar o bem, nós estamos nos tornando os nossos maiores inimigos. Então, vem aí uma reflexão muito importante de que antes de nós amarmos ou nos exercitarmos para amarmos os nossos inimigos, nós precisamos de nos amar. Buscar compreender as nossas dificuldades, os nossos defeitos, que nós temos muito, e a partir daí reconciliar com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Em resumo, nos aceitarmos como nós somos e termos a certeza de que, como filhos de Deus, estamos sendo amparados, auxiliados e envolvidos por nossos amigos espirituais, principalmente o nosso protetor espiritual, que é aquele irmão mais evoluído do que nós, que nos compreende, porque nos auxiliou no nosso planejamento reencarnatório, sabe do que precisamos fazer e está do nosso lado. E geralmente a gente se esquece dele. A gente, nas nossas orações, lembra de Bezerra, lembra de Eurípides, lembra de Jesus, mas a gente esquece desse irmãozinho que está ao nosso lado 24 horas por dia e que nos auxilia a essa reconciliação, nos auxilia a conquistar os nossos inimigos, já que não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostra sensível ao bom proceder. Todos nós somos filhos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando. Todos nós. Não tem um filho de Deus que em algum momento
não tenha praticado uma boa ação, que em algum momento não tenha buscado auxiliar o próximo, por pior que nós sejamos, porque nós temos dentro de nós a consciência que nos dirige, que nos orienta. Então, quando estamos convivendo, passando por momentos, exercitando a maldade, é porque nós deixamos de ser amados. Então, esses inimigos que nos perseguem, eles querem ser amados. E é muito comum a gente vislumbrar essa situação em reuniões mediúnicas, de espíritos que chegam sofridos, magoados, maltratados e que depois de serem acolhidos, orientados, esclarecidos, depois de um longo tempo, eles começam a perceber que eles têm o amor de Deus. Às vezes a gente se esquece de Deus, às vezes a gente se esquece de Jesus. Então, a gente tem que se reconciliar, sim, com esses espíritos. E é mediante o bom procedimento, mediante a nossa mudança de conduta, mediante a compreensão de por que aquele irmão está agindo daquela maneira. Isso é importante para nós. Então, o bom procedimento é aquele em que nós vamos buscar modificar. E esses nossos inimigos do mundo invisível, quem são? São pessoas que nós prejudicamos? Pode ser. Mas às vezes são espíritos que sintonizam, as nossas mentes se interligam e aí nós produzimos um inimigo com as nossas atitudes, com o nosso descuidado no pensar, com os nossos atos, com as nossas palavras. Então nós temos aqueles inimigos a quem nós prejudicamos no passado, que estão perto de nós, vêm nos cobrar. Nós temos aqueles inimigos ocasionais, que se aproximam de nós, porque nós baixamos a nossa vibração, e temos também aqueles inimigos gratuitos, como a gente vê nos livros de André Luiz, principalmente naquele Sexo Destino, quando André Luiz chega num apartamento na Praia do Flamengo para presenciar algum novo ensinamento, e ele percebe um grupo de espíritos alcoólatras que se aproximam do dono da casa encarnado e o induzem à bebida. O dono da casa está ali, ele gostava de uma bebida, está ali sentado lendo o seu jornal e de repente vem aquela ideia, aquela vontade de tomar um gole de álcool. Ele levanta-se, vai até o móvel, o bar, e começa a tomar o seu uísque. São inimigos gratuitos, que se aproximam de nós, encarnados, e nos conduzem ao erro. Eles não nos odeiam, eles se aproveitam da nossa ignorância. Eles se aproveitam do nosso desequilíbrio. Então vejam, são inimigos diferenciados. São aqueles que desencarnados não nos perdoaram, são aqueles que chegam até nós para aproveitar as nossas fraquezas físicas, e isso pode acontecer através da bebida, do fumo, das drogas, da maledicência. Então são vícios que nós podemos controlar quando aprendemos a nos conhecer. Então, é muito importante que a gente siga as recomendações de Jesus contidas nesse capítulo. Por exemplo, ele fala assim: se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. É difícil, não é? A gente levar um tapa,
no rosto e oferecer a outra face. Mas, gente, a gente não pode analisar esse convite, essa recomendação ao pé da letra. A gente pode analisar em outro contexto. Por exemplo, alguém chega perto de nós e nos ofende. Fala alguma coisa que não nos agrada, que nos magoa. O oferecer a outra face é o calar. É ficarmos quietos, não jogarmos lenha na fogueira, ou seja, não fazermos ali naquele momento um vínculo de raiva que pode gerar o ódio. Isso é oferecer a outra face. Então, toda vez que alguém vier nos concitar a luta, quando eu falo luta, não é a luta de dar soco na cara, não é isso. É a luta íntima, buscando a nossa melhor postura, que a gente consiga oferecer a face que nós somos melhores. Porque se nós oferecermos a outra, a briga vai continuar. E a gente não vai seguir a recomendação de todo mundo. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Recomendação do Cristo. E ele ainda fala assim: tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Por quê? Amar quem nos ama é fácil. O desafio é amar aqueles com quem nós temos indiferença, desprezo, ódio. E isso a gente vê no nosso convívio familiar, com aquele filho, parente, companheiro que é tão difícil para nós. Mas é aquele que precisa do nosso amor. É aquele que precisa da nossa compreensão. É o mais necessitado. E é esse que mais precisa de amor. Então, qualquer palavra, qualquer golpe mais forte, devolva um sorriso. É difícil? É. Então, cale a boca. E naquele momento, entre em vibração. Então, se a gente esquecer o nosso amor próprio, a vaidade, o orgulho, e se substituirmos pela caridade, nós estaremos, amando os nossos inimigos. E aí a gente pode se questionar: como reverter essa situação de inimizade? Nós vamos apelar agora para o Livro dos Espíritos, a pergunta 257, onde a resposta que nos oferece Kardec é a seguinte: dome suas paixões animais. Não alimente o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Purifique-se nutrindo de bons sentimentos, pratique o bem, a caridade, não ligue às coisas desse mundo, não dê às coisas desse mundo importância que não merecem. É a resposta que os espíritos dão quando Kardec pergunta o que a gente pode fazer para perdoar e amar os nossos inimigos. Então, nutrir bons sentimentos, praticar o bem, praticar a caridade e não dar importância demais às discussões, às palavras. Ele recomenda também que a gente ame os nossos inimigos, que a gente ore por eles, use de benevolência, como nós falamos, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Continua ele, que amar os nossos inimigos não quer dizer abraçar, beijar, não é isso. A gente não precisa de partir para o outro extremo, a gente pode ir devagarzinho. Eu costumo dizer e costumo visualizar que a escada da evolução
cada degrau tem infinitos degrauzinhos. E esses degrauzinhos são mais fáceis de nós subirmos do que o degrau grandão. Então, se a gente, pelo menos, não fomentar aquele sentimento, nós já estamos perdoando os nossos inimigos. Isso não é um consolo? E aí vale aquela receita, na hora da discussão, enche a boca de água e não engula a água, porque aí a gente não pode falar, né? Isso é importante. Também um exemplo de Chico Xavier. Então, quando a gente começa a reconhecer que a maldade, que a vingança é um estado de imperfeição, vejam bem, é um estado. Aquele espírito, ele não é imperfeito, ele está passando por um período de imperfeição. E sabemos com certeza de que um dia eles se tornarão perfeitos. Um dia nós nos tornaremos perfeitos. Então vai chegar um momento que nós seremos capazes de perdoar como Jesus. E por que Jesus perdoa? Porque ele não se sente magoado. Ele está tão acima desses sentimentos materiais que ele não se sente ofendido. Ele não tem o que perdoar. Então, vamos aproveitar todas as oportunidades que surgem na nossa vida, no nosso dia a dia, no convívio fraterno. Atualmente, com essa pandemia, no convívio familiar, não vamos perder oportunidades de demonstrar o nosso afeto, de demonstrar o nosso esforço em nos tornarmos melhores, em demonstrar que nós somos aquelas pessoas que estamos cedendo às discussões inúteis. Somos aquelas pessoas que estamos cedendo à vez de perder o campeonato da insensatez, a fim de que possamos ganhar em paz interior. E segue a recomendação dos nossos amigos espirituais que dizem assim: nunca perca a oportunidade de servir com devotamento, embora outros sirvam-se, explorando a bondade do próximo. Então, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, isso é uma lição difícil. Vamos fazer porque nós queremos fazer, sem esperar retribuição. Então, vamos amar porque nós queremos amar. Não queremos obter, seja qual for a retribuição. Fazer o bem pelo bem. Francisco de Assis foi um grande exemplo para nós dessa ação. De oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que te deparem. De edificar o bem onde estivermos, seja na alegria, seja na tristeza, na abundância ou na escassez. Vamos nos lembrar de oferecer esperança. Gente, oferecer esperança, mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença. Esse item aqui é de suma importância no momento em que nós vivemos, em que nós estamos tendo acesso a redes sociais que divulgam, que propagam o desânimo, a desesperança, o medo, a incerteza e a insegurança, esquecendo, ou pelo menos eles ainda não sabem, que Jesus está no comando, que Jesus está nos auxiliando e que o melhor vai acontecer. Então nós estaremos, sim, de certa maneira, sendo aqueles que carregamos a bandeira da paz. Nós espíritas que temos essa consciência do cuidado de Jesus para conosco, somos aqueles que temos a obrigação de semear esperança, confiança. E são atitudes que vão transformar aqueles amigos
entre aspas, desencarnados que às vezes nos perturbam, de mostrar para ele que nós estamos procurando nos tornarmos melhores. Não podemos nos esquecer e nem desperdiçar oportunidades de ser aquela pessoa que ama, apesar das circunstâncias adversas. Aqueles que silenciamos sobre o mal. Ouvimos falar mal de alguém? Ouvimos, mas fica aqui. Não vamos sair por aí falando, divulgando aquela maldade, aumentando um ponto em cada ponto. Isso é amar os nossos inimigos. E principalmente perdoar, mesmo aqueles e aquelas situações que aparentemente não merecem perdão. De ensinar corretamente, embora predomine a prepotência, e por essa razão mesmo temos a oportunidade, a obrigação de ensinar corretamente. E meus irmãos, já para terminar, nunca mesmo deixemos de acreditar, de confiar em Deus, seja qual for a situação em que estejamos, principalmente nós, trabalhadores do movimento espírita, que estamos tendo a oportunidade de divulgar os ensinos do Mestre Jesus. Não nos esqueçamos nunca da bondade de Deus. Não percamos nunca a alegria de viver, mesmo que os momentos sejam difíceis. E lembrando que se estamos vivenciando dificuldades com inimigos, com desafetos, com familiares, é porque estamos tendo todas as condições necessárias para vencer esses embates. Senão, não estaríamos vivenciando. Porque Deus é misericordioso. Então, a dor de hoje, acreditem, é aprendizado. E nós podemos diminuir essa dor, amenizá-la pela nossa conduta. E vai aí, para nós encerrarmos, aquela passagem tão bonita de Pedro, que muita gente atribui a Jesus, mas na verdade quem falou foi Pedro. Que o amor cobre a multidão dos seus pecados. Então, a única maneira de nós nos reconciliarmos conosco e com os nossos inimigos é através da prática do amor, é através da confiança em Deus, é através de buscarmos a nossa felicidade. Muita paz.